E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática para quem não tem cérebro. E vamos agora no capítulo 3 entender o conceito de módulo ou valor absoluto. Tudo bem? Então vamos lá. O módulo, pessoal, ou valor absoluto de um número é a distância entre aquele número e o zero na reta numérica. Então agora ele é literalmente, pessoal, uma distância de espaços. Por distância de espaços, né, ela ser sempre positiva, então você está a 18 metros de um local. Então a gente vai contar a distância. Então não importa se está da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Essa distância vai ser sempre dada como um número positivo. Então o módulo de um número, a gente pode dizer dessa forma também, é sempre o valor positivo daquele número absoluto. Tudo bem? Então o valor absoluto é o valor positivo daquele número. Além disso, ele é sempre positivo e não tem sinal. Então, quando a gente fala de módulo, a gente não coloca mais 15. A gente vai deixar só, por exemplo, 15, só o próprio número, tá? Para indicar que se trata de valor absoluto, colocamos ele entre duas barras verticais. Então, a gente indica que o resultado está em módulo ou valor absoluto. Por exemplo, o valor menos 4. Qual é o módulo de menos 4? Essas duas barras vão indicar que está se tratando de um módulo, de um valor absoluto. Então a expressão menos 4 é lida como valor absoluto de menos 4. O valor absoluto de menos 4 é sempre a distância real para o zero. Então se a gente for olhar numa reta aqui, ó, por exemplo, eu vou analisar aqui, ó, o menos 4. O menos 4 para o zero, pessoal, ele tem exatamente 4 espaços, ó. 1, 2, 3, 4 espaços. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? A gente pode fazer dessa forma também, ó. A gente pode fazer assim, dessa forma também, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai dizer o quê? Que é esse valor positivo em relação a um ao outro, esses espaçamentos. Então, o módulo de menos 4 é 4. Tudo bem? É sempre o valor positivo. Então, é a distância do zero até aquele valor. Não importa se eu estiver contando para a direita ou para a esquerda. Quando eu estou falando de módulo, de valor absoluto, é sempre a distância em valor positivo. Então, exemplo 9. Ó, o 9 ele já está positivo, ele vai se manter positivo. Então, o módulo de 9 é o próprio 9. É sempre o valor. Ó. Daqui até o 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 espaços, né? 9 casinhas, então o valor é o próprio 9 positivo. Tudo bem? Tranquilo? Módulo acho que é super tranquilo. É esse espaçamento do zero até aquele valor. Tudo bem? E não só para o número inteiro, tá, gente? Pode ser para qualquer valor também. Então, ó... Como as barras de valor absoluto também são símbolos de agrupamento, é preciso executar todas as operações que estão no interior da barra antes de calcular o valor absoluto. Então, por exemplo, qual que é o módulo de 5 menos 3? Então, eu vou resolver a operação primeiro, para depois realizar o módulo. Então, 5 menos 3 dá 2, o módulo de 2 é o próprio 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, às vezes existe um sinal de mais ou de menos na frente da primeira barra de valor absoluto. Nesse caso, a regra é a seguinte: primeiro você calcula o valor absoluto do que está de dentro das barras e depois você só aplica o sinal. Por exemplo, assim, ó, veja, eu não estou dizendo aqui que é o módulo de menos 6. Eu estou dizendo o seguinte: menos o módulo de 6. Então, eu vou manter o sinal de caso menos e vou calcular o módulo de 6. O módulo de 6 é o 6 positivo, mas como tinha um menos do lado de fora, esse menos só é transportado e o valor fica menos 6. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, é diferente, por exemplo, de eu fazer isso aqui, ó. Se eu pegar assim, por exemplo, ó, dê uma olhada aqui, ó. Se eu fazer assim, ó, o módulo de menos 6, o resultado é 6, certo? Agora, menos o módulo de 6, então primeiro eu vou manter o sinal de menos e vou realizar aqui qual que é o módulo de 6, que é o próprio 6. Então veja que isso aqui tem uma diferença muito grande.
Ou, por exemplo, se fosse, vocês entenderam, né? O módulo de menos 6, então eu resolvo primeiro o módulo e depois eu só atribuo esse sinal que está ali nessa questão. Então eu resolvo o módulo e o sinal que está ali eu só vou transportar ele, normalmente, sem mexer. Então o valor absoluto de 6 é 6. Aplicando o valor absoluto, o sinal negativo que está do lado de fora, ele só vai junto, né? Ele só é transportado. Então existe uma diferença nesses dois cenários, tá? Então olha, ó, isso muda tudo, tá? Se o sinal está do lado de dentro ou do lado de fora. A gente vai entender isso com mais calma. Lembrando, aqui, ó, nesse primeiro caso, eu estou dizendo o seguinte: o módulo de menos 6 é 6. Nesse segundo caso, eu estou falando o seguinte: menos o módulo de 6. Entenderam a diferença? Perfeito, muito bom. Então vamos lá, ó. Menos o módulo de menos 16. Então eu vou fazer por partes, ó. O módulo de menos 16 é o 16. E o menos que estava, ele é transportado e fica menos 16. Tudo bem? Então o valor absoluto de menos 16 é 16. Aplicando ao valor absoluto, o sinal negativo que está do lado de fora das barras, ele vai junto. E aí ele se soma à resposta. Tá, um número antes da primeira barra de valor absoluto deve ser multiplicado. Isso aqui é interessante, porque a gente vai ter essa mesma lógica, pessoal, quando a gente vai aprendendo parênteses, colchetes, chaves, que é um conteúdo um pouco mais à frente. A gente vai aprender isso também, tá? Propriedade distributiva e tudo mais. Então ele deve ser multiplicado pela operação do valor absoluto, como acontece, por exemplo, nessa questão aqui. Pessoal, vejam só. Aqui o que eu estou dizendo? 2 vezes o módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Então, o 2 eu mantenho. Se não tiver nenhum sinal aqui, pessoal, ó, é a mesma coisa com parênteses, tá bom? Por exemplo, ó, só de forma análoga. Quando eu tenho, por exemplo, isso daqui, ó, deixa eu pegar aqui. Quando eu tenho, por exemplo, isso daqui, ó, 2, 3x. Vou aprender isso aqui depois. Eu não ter nenhum sinal aqui, pessoal, perto de um parênteses, é a mesma coisa que eu ter um sinal de vezes aqui, ó. Eu vou deixar vezes aqui como um pontinho, para não confundir aqui com x, né? Porque eu coloquei x como uma variável. Então aqui, ó, se eu não tiver nada, é como se tivesse um sinal de vezes. Então seria aqui no caso 6x. Tudo bem? Então aqui é a mesma coisa. Eu não tenho nada aqui, é como se eu tivesse um sinal de multiplicação aqui. Então o módulo de menos 4 é 4. 2 vezes 4 igual a 8. Tudo bem? Tranquilo? Então já estamos aprendendo novos conceitos aqui importantes também para a gente se desenvolver. Então, ó, primeiro eu resolvo o módulo, ele vira 4, depois eu multiplico. 2 vezes 4 dá 8. Depois de obter o valor absoluto, que está do lado de dentro das barras, é só executar a multiplicação. Então, ó, a multiplicação pode ser representada de várias formas, tá? Além de pontinho. Todos os símbolos a seguir representam multiplicação. É isso que eu falei para vocês, ó. Então aqui, pessoal, eu tenho isso daqui, ó, esse sinal, eu realmente, deixa eu pegar aqui, ó, cor vermelha. Então aqui, ó, esse sinal aqui, ó, ele vai me representar a multiplicação. Esse sinal também me representa a multiplicação. Se eu não tenho nada entre um parênteses aqui do lado de fora, ó, também indica uma multiplicação. E aqui da mesma forma. Então aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. O 2 vezes o 4 também dá 8, tá? E da mesma forma com ou sem parênteses. Mas a gente vai ver isso aqui mais com calma depois, como que a gente entende esses parênteses e colchetes. Mas é importante vocês entenderem que todas essas operações aqui, ó, eu estou fazendo da mesma forma essa multiplicação, tá? Então, eu estou multiplicando da mesma forma esses números. Então, uma variável, ela pode ser precedida por outra. Precedida é o que vem antes, tá? Por outra variável ou por um número para indicar a multiplicação, como abaixo, ó. AB, pessoal, igual a 8. Isso daqui, quando eu falo AB igual a 8, vejam que entre o A e o B não tem nada. Então, eu entendo que tem uma multiplicação aqui, ó. Então, isso daqui, na verdade, seria A vezes B igual a 8, que seria AB
igual a 8. Da mesma forma aqui abaixo, né? Ó, se eu tenho 3x, pessoal, igual a 15, isso daqui é a mesma coisa que dizer 3 vezes x igual a 15. Tudo bem? 3x significa 3 vezes x. Certo? Tranquilo? Então, pessoal, variável já é um termo interessante para a gente ver. Variável, pessoal, é uma letra ou símbolo usado no lugar de uma grandeza cujo valor não é conhecido. Então, a gente vai aprender isso aqui um pouco mais com calma, tá? Por exemplo, ó, se eu fosse resolver essa operação aqui, ó, vou resolver aqui para vocês. Se eu fosse resolver essa operação aqui, ó, então, ó, 3x igual a 15, estou dizendo que 3 vezes um número vai resultar em 15. Então, a gente vai aprender isso daqui, né? Ó, depois, ó, que o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Só que isso não é uma mágica, a gente vai aprender isso depois, como é que isso funciona. Então, que número que eu multiplico por 3 para dar 15? É o 5, né? 3 vezes 5 dá 15. A gente vai aprender isso depois. Esse x, pessoal, você tem que entender o seguinte. Inicialmente, eu não sei o valor dele. Como eu não sei o valor dele, eu vou chamar ele de variável. Por quê? Ele pode ter variáveis valores. Podem ter vários valores dependendo da minha função, da minha equação ali. Então, eu vou sempre chamar ele de variável, tá? Num primeiro momento, a gente vai entender dessa forma. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui, vamos avançar. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo? Vamos continuar aqui, pessoal. Ó, calcule o valor. Vamos calcular o valor bonitinho aqui? Eu vou deixar de vermelho mesmo, que dá um contraste legal. Então, vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, calcule o valor. Pessoal, qual que é o módulo de menos 19? Ora, o módulo de menos 19 é 19. Porque o módulo é a distância positiva daquele valor. Então, é a distância para o zero, tem 19 espaços, 19. E o módulo de 49, pessoal? Ora, já está positivo, né? O módulo de 49 é o próprio 49. Tudo bem? Pessoal, o módulo de menos 4,5, ora, é o valor positivo. Não importa se é número decimal, inteiro, fracionário, se é número real, é a distância, então é o próprio valor positivo. Então aqui no caso, 4,5, né? Não é 4,5. Vou editar aqui, ó. 4,5. Tudo bem? Pessoal, 1/5, uma fração. Qual que é o módulo aqui pra gente? Antes de a gente aprender a fazer operações com fração, o módulo é só essa distância. Então, o valor aqui é o quê? Menos 1/5? Mais 1/5? Não, né? Lembrando, o módulo não tem sinal. O módulo é só o valor mesmo. Então, é 1/5. 1/5. Aqui já é uma outra questão que a gente viu também. Sempre que tem uma operação dentro, nós resolvemos primeiro, tá? Ó. Então, se eu for fazer aqui, ó, 7 menos 4, desculpa, 7 menos 3, eu vou ter o módulo de 4 positivo. O módulo de 4 é o próprio 4 positivo. Tudo bem? Então, primeiro eu resolvi essa operação, depois eu simplesmente fiz a resolução do ponto positivo. Aqui é a mesma coisa, 1 vezes 5, pessoal. Vou multiplicar, então, 1 vezes 5 é 5. E aí, o módulo de 5 positivo é o próprio 5. Tudo bem? Menos 65, aqui interessante, ó, o menos está fora do módulo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou transportar o menos para a equação, só levo ele junto. E aí, eu vou resolver. O módulo de 65 é o próprio 65. Então, fica menos 65. Então, eu levei esse sinal de menos, da forma que ele estava, e só resolvi o módulo de 65 e deixei. No caso, fica menos 65. Isso aqui, pessoal, o quê? É o negativo do resultado. O resultado é 65, o negativo dele, menos 65. Que a gente viu do negativo, do negativo, do negativo e tudo mais. Aqui, ó, mesma coisa. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou transportar o sinal. E agora eu vou resolver o meu módulo. O módulo de menos 9 é 9. Então, eu fico com menos 9. Tudo bem?
Aqui é diferente quando a gente vai ver se isso aqui fosse um parêntese, seria uma outra coisa, tá? A gente faria distributiva, a gente vai aprender isso um pouco mais à frente. Então, menos 9. Aqui uma outra questão, ó. Joana tem um déficit, aqui é importante, estou falando de déficit, tá? Do seu orçamento, então é negativo, né, de alguma forma. No seu orçamento de menos 226. Qual o valor absoluto do déficit, pessoal? Ora, eu tenho um déficit do seu orçamento de menos 226. Qual que é o valor absoluto, pessoal, desse déficit? Como é que a gente vai resolver isso daqui? Vamos tentar pensar juntos aqui. O meu orçamento é 226. Por isso que é um déficit, né? Ó. Então, qual que é o valor absoluto de menos 226? É simples, né? O déficit está indicando que é negativo, né? Ó, que o valor é negativo, está aqui. Então, para resolver isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele quer saber o módulo do déficit. Então, o módulo, vou apagar aqui. Então, pessoal, ó, o módulo, eu vou colocar aqui, ó, módulo do déficit. O déficit é menos 226. E o módulo. Tudo bem? Então, o módulo de menos 226 é 226 positivo, né? Então, o módulo não tem sinal, só 226. Então, o déficit só para indicar que ele é negativo. Um vale, pessoal, fica 29 metros abaixo. Então, eu já sei aqui que tem uma questão de negativo. Tudo bem? Fica 29 metros abaixo do nível do mar. Qual é o valor absoluto da diferença de altitude entre o vale e o nível do mar? Como é que eu faço isso, pessoal? Vamos tentar pensar. Então, ó, ele fica 29 metros abaixo do nível do mar. Então, é negativo. Ele quer saber a diferença absoluta. Então, vamos lá. Ó. Ele quer saber a diferença absoluta. Diferença, pessoal, é uma subtração, né? É um menos o outro. Então, ó, ele tem o módulo aqui da diferença da altitude entre o vale e o nível do mar. Então, qual que é a diferença do vale? É 29, só que ele está abaixo do nível do mar, não é isso? Então, menos 29. E a diferença do nível do mar, menos o nível do mar, que é 0, né? É o nosso início, nosso padrão. Resolvendo isso, vai ser o módulo de menos 29, que vamos chegar a 29. Então, pessoal, ó, como fica 29 metros abaixo, o valor é negativo, menos 29. E ele quer saber a diferença. Olha, a diferença é um menos o outro. Então, menos 29 menos o valor do nível do mar, que é 0. Resolve essa operação, menos 29, tira o módulo, fica 29 positivo. Tudo bem, pessoal? Então, aqui mais alguns exercícios resolvidos, interessantes também para a gente entender esse conceito de módulo. É muito importante também ter essa noção. Isso aqui vai somar muito bem para a gente conseguir avançar do nosso conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.